aí, moçadinha, tudo beleza? Bom, gente, vamos agora fazer uma correlação de fatores aqui que tem sido muito falada por aí, ainda mais nesse contexto atual que a gente está vivendo, né, de pandemia, que é a questão dos diabéticos serem mais sensíveis à infecção, né? E não só essa infecção que está rolando aí, mas qualquer infecção, né? Que está rolando, que eu digo com maior intensidade, que é o caso do Covid, né? Mas você tem os diabéticos como um grupo muito sensível, né? Essa doença representa uma comorbidade que deixa o sujeito mais suscetível a quadros graves da infecção. Então isso nos faz pensar que provavelmente a gente tem aí uma alteração no sistema de defesa dos indivíduos diabéticos. Né? Será que a gente tem mesmo? Será que o sistema imune dele, além do sistema cardiovascular, que a gente sabe que é, né, super atingido pelo quadro diabético, pela hiperglicemia, será que a gente tem interferência também na resposta imunológica? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vem comigo. Como eu estava falando, né, a gente tem no diabetes a questão da hiperglicemia, quer dizer, o excesso de glicose produzindo problemas no organismo do indivíduo, principalmente no sistema cardiovascular. E a gente tem também a ação dos hormônios contrarregulatórios, não só aumentando a glicemia, mas também produzindo outros problemas, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra aí os rins, né? Rim direito e rim esquerdo, onde a gente tem uma glândula, que é a chamada glândula suprarrenal, que muita gente também chama de adrenal, né? Então é uma glândula que fica em cima dos rins, então a gente vai ter duas suprarrenais, e ela internamente a gente consegue visualizar duas regiões. Uma região que a gente chama de medula, que é essa mais interna, e uma região mais externa que a gente chama de córtex. Então a suprarrenal é uma glândula endócrina, ou seja, secreta hormônios, né, que vão circular pelo corpo inteiro, como todos os hormônios, né? Então a gente vai ter uma circulação, por isso que a gente chama de endócrino. E aí o que acontece? Na região medular, a gente tem a produção de catecolamina, principalmente a famosa adrenalina, né? E a adrenalina por si só a gente já sabe que é um hormônio contrarregulatório da insulina, ela produz hiperglicemia, né? Porque incentiva a gliconeogênese hepática e inibe, através de receptor beta, a secreção de insulina. E a gente vai ter no córtex, né, os hormônios esteroides, que vão ser principalmente quem, gente? Dois hormônios, o cortisol e a aldosterona, né? Sendo que o cortisol aqui, que é o hormônio contrarregulatório da insulina, né? Então a gente vai ter ele também com efeito hiperglicemiante. E é a respeito dele que a gente vai falar. Então, como eu falei para vocês, a gente tem no indivíduo diabético não só a deficiência da insulina, que é o que chama mais atenção, né, o que vai produzir um efeito maior na questão glicêmica, mas também um aumento dos contrarregulatórios, ou seja, aumento do glucagon, aumento da adrenalina, aumento do cortisol. Aí a gente está chegando no ponto, ó. A gente sabe que o cortisol ele é um hormônio muito importante, onde a gente vai ter uma secreção num ritmo que a gente chama de ritmo circadiano, né? Onde a gente tem um aumento dessa secreção logo ao amanhecer, ao acordar, no momento que a gente tem a incidência de luz nos olhos, na retina ocular, a gente tem essa secreção sendo incentivada, né? Então aumenta o cortisol no sangue e depois no passar do dia esse cortisol, esses níveis vão caindo e aí, durante o sono eles ficam bem baixinhos. Por que isso? Porque o cortisol está associado com o estado de vigília, estado de atenção, de alerta, né? Então a gente tem essa secreção nesse ritmo circadiano todo dia. A gente tem um pico maior ao amanhecer, né? E depois a gente vai tendo uma redução aí de maneira vertiginosa. Então é o seguinte, gente, a gente tem um ritmo circadiano estimulando o hipotálamo, né? Que vai estimular a adenohipófise, que libera a CTH, que estimula o córtex da suprarrenal, que vai liberar o cortisol. E a gente tem o estresse também ativando esse eixo aqui, tá? Que a gente vai ter um eixo aqui hipotálamo, adenohipófise, córtex da suprarrenal, né? Então, o estresse também vai levar a isso. Então, a gente pode ter picos de cortisol durante o dia que não são, vamos dizer assim, produzidos na sua normalidade, né? Vai ser um fator externo, um fator estressor que pode estar produzindo isso.
Então esse estresse pode ser tanto de origem emocional, como pode ser de origem física também, um trauma, né? Ou até mesmo por uma descompensação de algum parâmetro fisiológico, como por exemplo pressão arterial e a glicemia, tá? Corresponde, é um fator estressor para o organismo. Então, a gente sabe que em estados hiperglicêmicos a gente vai ter uma hipersecreção de cortisol. Então, o cortisol, gente, ele vai ter diversos efeitos, né, com relação ao metabolismo glicêmico, estimulando gliconeogênese hepática, catabolismo de proteínas no músculo esquelético, então é um hormônio que produz catabolismo, isto é, quebra, e estimula a lipólise, né? O catabolismo de proteínas e lipólise são importantes para produzir a neoglicose, né? Através da gliconeogênese, serve de substrato. E além disso, a gente tem um efeito dele em cima do sistema imune, produzindo uma redução da atividade imunológica, ou seja, da nossa defesa. Por isso, quando a gente fica estressado, normalmente tudo que é ziquezira costuma aparecer, né? Tudo que é probleminha. Então, se a pessoa tem aqueles problemas de psoríase, aparece. Se a pessoa tem herpes, aparece. Então, essas infecções que são latentes, né, e problemas outros, eles tendem a aparecer quando a gente fica muito estressado, né? Então, faz todo sentido isso aí. Bom, gente, aqui é um trabalho que eu achei muito interessante, de 2013, não é tão recente assim, que foi realizado em animais, em rato zoísta. Aqui eu cortei um pedacinho do nome sem querer aqui minha imagem, mas é só para mostrar para vocês essa história da gente ter um aumento do cortisol em organismos diabéticos, né? Então aqui ele mostra esse nível de cortisol, né? Aqui o nível, a quantidade de cortisol plasmático. Então aqui no animal controle e aqui em animais diabéticos tipo 1 e tipo 2, né? Através de modelos experimentais. A gente vê que no tipo 2 é onde a gente tem um aumento mais expressivo desse cortisol plasmático, tá? Além disso, eles também mediram a suprarrenal, o tamanho dela, né? E viram também que nos animais diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ó, a gente tem uma diferença significativa com relação ao controle. Então a suprarrenal também está aumentada. Então isso nos permite até imaginar que se dosassem, não foi o caso do trabalho, mas de repente a gente pode estar tendo um aumento também da adrenalina aí, né? Que vai contribuir ainda mais com essa hiperglicemia, tá? Então a gente tem um aumento do cortisol circulante induzido por diabetes, beleza. Bom, então o nosso ponto aqui é falar a respeito do sistema imune no diabético. O cortisol, então, gente, é um dos elementos que a gente pode estar apontando, tá? Não vou dizer para vocês que é o único, porque o quadro diabético ele é muito complexo. Então, no sistema imune, o alvo preferencial do cortisol é o linfócito, tá? Não só ele, mas como resposta inicial, como elemento inicial de uma resposta de defesa, a gente tem muito linfócito. Então a gente sabe que os linfócitos a gente vai ter aqui basicamente 3 tipos: linfócito T, né, que participa de processo de imunidade celular, o linfócito B, que produz os anticorpos, portanto ele é responsável pela imunidade humoral, e os linfócitos natural killer, né, que são os linfócitos citotóxicos, né, ou CD8 positivos, que também são importantes aí na defesa de células cancerosas e aquelas que são infectadas por vírus e tal. Então a gente tem basicamente esses 3. O nosso foco aqui, linfócito T. Vamos falar dele porque a gente vai falar aqui de infecções microbiológicas, né? Então é o seguinte, gente, o linfócito T, ele aparece, né? Ele surge na medula óssea e aí, a partir do processo de hematopoiese, ele vai para o timo, onde ele vai sofrer maturação. E aí o linfócito T, os TH0, né, a gente vai ter um linfócito T que também se subdivide em vários subtipos. Vamos falar do linfócito T helper ou linfócito T auxiliar, tá? O linfócito T auxiliar, que é um dos subtipos de linfócito T, ele pode se diferenciar em linfócito TH1 e TH2, tá? Dependendo da citocina, isto é, do estímulo que estiver pintando na área. E quem vai produzir esse estímulo, gente? As células de defesa do tecido. Então, a célula de defesa, macrófagos, mastócitos principalmente, elas vão ser ativadas por algum elemento estranho, e elas vão liberar algum material, vão liberar moléculas, citocinas, que vão estimular o linfócito T naive, né, ou linfócito TH0, quer dizer, o que não se diferenciou ainda, está lá só esperando um estímulo para decidir o que ele vai ser. E aí, dependendo, ele vai se diferenciar em TH1 ou em TH2, tá? Aqui só para dar uma base para a gente entender essa conversa.
Então é o seguinte, ó, os macrófagos, que são células altamente fagocitárias e que fagocitam muito os patógenos que estão ali, né, bactérias, vírus, fungos, quando eles fazem essa fagocitose, eles vão liberar, eles são ativados, né, eles se tornam ativos. Eles liberam citocinas, né, que são essas que estão elencadas aqui, ó. Então a gente tem aqui interferon, a gente tem interleucina 12, interleucina 18, e essas citocinas, elas vão fazer com que o linfócito T naive, ou seja, aquele T zerado, ele se transforme, ele se diferencie em linfócito TH1, tá? Então, os agentes infecciosos, eles fazem com que a gente tenha uma resposta imunológica pela via TH1. Os mastócitos, eles são ativados por reações alérgicas, né? Opsonização de antígeno através de IgEs que eles têm na membrana e tal. Isso ativa a célula, e não é uma célula fagocitária, então ele vai ser uma célula ativada por conexões externas, que é o chamado cross-linking de receptores de IgE, que vão levar à ativação dessa célula, e essa célula também vai liberar citocinas e mediadores químicos diversos aí que estão estocados em grânulos. Dentre essas citocinas, a gente tem interleucina 4. Né, a IL-4, que vai estimular o linfócito TH, né, o T naive, em se diferenciar em linfócito TH2. Então, resumindo, o linfócito TH1 ele está associado com inflamações produzidas por infecções, tá, por micro-organismos, como a gente estava falando. Então, fungos, bactérias, vírus, protozoários. E o TH2, ele vai estar associado com reações alérgicas, inflamações de origem alérgica. Então, a presença de proteínas antigênicas, que não são micro-organismos. Beleza? Uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem uma regulação que é feita entre eles no seguinte sentido. O TH1, ele libera, por exemplo, interferon gama, que inibe o TH2, se tiver ali. E aí o TH1 fica comandando a parada, né? E o TH2, se ele estiver sendo mais formado, aparecendo em maior quantidade, ele libera IL-10, interleucina 10, que inibe o TH1. Então eles se autorregulam, um inibe o outro, para priorizar aquele tipo de reação, tá? Então a gente tem o TH1 muito associado com maior ativação de macrófagos, né? Maior recrutamento de monócito que se transforma em macrófago, quer dizer, maior resposta celular, tá? E o TH2 ele vai estimular muito o linfócito B a produzir IgE. Então ele estimula mais precocemente uma resposta humoral. Belezinha? Bom, então é aquilo que eu falei para vocês. A célula, o linfócito TH1, ele faz um recrutamento mais de células fagocitárias. Então neutrófilos e monócitos que vão se transformar em macrófagos no tecido. E o TH2 mais linfócitos que são liberadores de enzimas, né? Não que o neutrófilo não libere, libera também, mas vai chamar mais eosinófilo e basófilos. Então o perfil leucocitário induzido por essas células é diferente, né? Porque o estímulo inflamatório é diferente, tá? Bom, gente, então o que acontece? Vamos voltar para o cortisol. O que o cortisol vai fazer com essa história toda aí que eu tô falando aqui para vocês? Ele vai mexer com esse balanço TH1, TH2, que a gente chama de shift, né? O imune shift TH1, TH2. Então, esse shift TH1, TH2, que é esse balanço, esse equilíbrio, essa homeostasia, ela pode ser quebrada pelo cortisol, no seguinte sentido. O cortisol, se ele tiver em níveis aumentados no organismo, que não são aqueles níveis naturais que acontecem todo dia no ritmo circadiano que a gente falou, se ele tiver um pouquinho a mais, ele vai fazer o quê? Ele tem um efeito maior em cima das células TH1. Eles inibem mais essas células, porque essas células têm mais receptores para o cortisol. Então ele suprime a chamada resposta TH1. E aí a gente vai ter um aumento da resposta TH2. Significa o quê, gente? Se a gente suprime a resposta TH1, significa que a gente não vai ter recrutamento de célula e significa que a gente vai ter uma defesa muito deficiente em cima de micro-organismos. Então o combate aos micro-organismos, o combate natural nosso, vai estar comprometido quando a gente tem aumento do nível de cortisol. Por isso que a gente tem as infecções fazendo a festa quando a gente está estressado. Né? Porque esse cortisol vai estar aumentado e vai estar comprometendo a nossa resposta até agentes que habitam o nosso organismo, vamos dizer assim, né? Os micro-organismos naturais,
eles podem se tornar aquelas que a gente chama de infecções oportunistas, eles podem se tornar mais agressivos e produzir problema. Porque a nossa vigilância, vamos dizer assim, ela vai estar com a guarda mais baixa, por conta do cortisol que vai estar deixando a galera meio inebriada, assim, né? Essas células vão estar meio devagar, quase parando, e aí os agentes infecciosos fazem a festa, tá? É o que a gente está vendo agora com essa história da Covid-19, que é, né, em cima principalmente dos indivíduos diabéticos e principalmente daqueles descompensados, quer dizer, que não tem um controle glicêmico bacana, eles vão ter esse cortisol mais aumentado, porque a hiperglicemia, ela sinaliza, ela representa um agente estressor, e aí a gente vai ter esse TH1 mais para baixo, e essa resposta de defesa imediata em cima da infecção viral, ela não vai estar acontecendo como deveria, ela vai estar menor. E aí essa infecção vai se espalhar muito mais rapidamente, tá? Produzindo uma gravidade maior do quadro. Fora a questão da hipercoagulabilidade, de lesão endotelial, que vai facilitar também aquela complicação que é a mais bem caracterizada atualmente, que é a questão dos microtrombos na circulação, que pode levar a AVC, infarto, enfim. Tá ok, gente? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que, né, por que uma questão importante antes da gente encerrar então por que se usa glicocorticoide, como por exemplo dexametasona, quando o indivíduo está com uma infecção dessa, né? Se você vai fazer essa supressão. Mas você entra com corticoide quando essa infecção ela já está descontrolada, ou seja, quando você já tem um processo inflamatório muito acentuado. Aí tem que, porque daí o processo de defesa é aquela história, né? Quando essa defesa fica demais, ela começa a fazer mal também, né? Começa a produzir danos ao organismo. Então ele entra para dar uma segurada na reação inflamatória quando ela já está muito exacerbada, né? Você não pode entrar com ele no início, porque senão você atrapalha esse início de defesa, de combate que o corpo precisa ter. Tá ok, gente? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!